E convidamos agora para o encerramento do evento com a palestra Agenda ESG nas Organizações, o administrador Wagner Siqueira, atual conselheiro federal pelo Rio de Janeiro e diretor-geral da Universidade Corporativa do Administrador. Muito bem. A vantagem de falar por último, numa palestra a título de encerramento, com o mesmo tema, basicamente, é que a gente pode voar um pouquinho mais. Vamos fazer um mergulho no passado e fazer uma projeção do futuro, passando por esse presente, em relação a esse tema, né? Os desafios e avanços da agenda ESG, né? Eu vou lembrar aquilo que todo mundo sabe. Primeira revolução industrial, transição da energia muscular para a energia mecânica, as ferrovias, as máquinas a vapor, substituição da tração animal pelas máquinas, teares e implementos mecânicos. É sobre este processo que Karl Marx e todos os seguidores, Engels e todos, fizeram as grandes críticas bem colocadas em relação de análise da primeira Revolução Industrial. É preciso que se lembre que o Brasil, em 1808, era exatamente do tamanho dos Estados Unidos. Renda per capita um pouquinho mais baixa, população um pouquinho menor. Mas em 1900, os Estados Unidos e a Alemanha viravam como os dois países que se projetaram como protagonistas no século XXI, no século XX, desculpe, e nós, brasileiros, ficamos curtindo o nosso analfabetismo. Só tivemos uma universidade em 1920, enquanto os cucarachos aqui tiveram as suas universidades e faculdades aqui na América do Sul no século XVI, no século XVII, no século XVIII. O Brasil não cresceu na primeira Revolução Industrial. Continuou analfabeto, basicamente. Segunda Revolução Industrial, segunda metade do século XIX, né? A eletricidade foi a grande mudança, né? A linha de montagem, o ritmo no processo produtivo introduzido pelo Fordismo, e nós tivemos a produção em massa. Neste momento, continuamos nas circunstâncias em que ficávamos. O mundo crescia e o Brasil não cresceu basicamente nesse início. Mas ao longo do século XX, principalmente a partir de 1930, nós vamos chegar lá, parece que não é ESG, mas a gente vai falar de ESG. Em 1930 até 1975, o Brasil e o Japão foram os dois países que mais cresceram no mundo. Era o milagre brasileiro e o milagre japonês. É preciso que se lembre que, nessa época, a economia brasileira era muito maior que a chinesa, que a coreana, e que as pessoas não lembram. As pessoas pensam as perspectivas históricas sempre do governo anterior. Não se faz. De 75 para cá, o Brasil tem crescido igual rabo de cavalo. Está arriscado, e pelo jeito que vai, assim como ficou completamente fora da primeira Revolução Industrial, está arriscado ficar completamente fora da quarta Revolução Industrial, passando pela terceira, em que nós crescemos tanto. É verdade que na quarta Revolução Industrial, a Revolução Digital, do computador, da computação, né, da automação, nós tivemos dificuldade, porque resolvemos nacionalisticamente, né, fazer toda a lei da informática. Íamos fazer efetivamente todo hardware e todo software brasileiro, aqui, inclusive aqui na Cobra. E deu no que deu. Uma das explicações que Manuel de Castells fala sobre a derrocada da Rússia foi a incapacidade da Rússia de acompanhar o processo evolutivo tecnológico. O Brasil ficou atrás de novo. Quarta Revolução Industrial, estamos vivendo esse momento, né? Se quiserem marcar historicamente, para mim, é a partir, historicamente, simbolicamente apenas, porque isso não se dá num dia, foi em 2008, a Revolução Digital, com a internet ubíqua, onipresente em toda parte, sensores menores e poderosos e baratos, inteligência artificial, aprendizagem da máquina, consciência do computador. Terá ou não terá? Aí as discussões estão caminhando, né? Já no filme, né, 2001, Odisseia no Espaço, a gente viu que o computador tomou consciência e tomou conta do botequim. Vai ter consciência, não vai ter? Essa é uma discussão que cabe aos filósofos? Não, cabe também a todos nós que vivemos no cotidiano. As respostas da sociedade de mercado ou do capitalismo à consciência cidadã. É inacreditável. Algo deve mudar
para que tudo continue como está. O velho Lampedusa continua muito atual. Claro, né? É preciso mudar tudo para que tudo fique exatamente como está. Então, quando o Wagner, meu xará, aqui faz a pergunta que fez, eu compreendo e concordo, porque essas circunstâncias, né? Quando eu vejo uma transparência que diz assim, é preciso evitar apenas o greenwashing, eu fico pensando, opa, greenwashing é a lavagem do verde. A gente precisa evitar isso? Ou isso é a hipocrisia que se prepondera sempre? Lavagem das técnicas verdinhas. A iFood, será que realmente aqui no Brasil a gente está descontando o CO2, não está lá? Está abatendo o Uber, etc.? Está descontando mesmo? Ou isso é o greenwashing? Resposta capitalista à luta de classes. Nós tivemos sucessivas, né? Na época de Marx, ele criticava o trabalho da mulher, da criança, tudo isso foi resolvido. Os avanços foram muito fortes. A própria Inglaterra capitaneava a libertação dos escravos com interesses éticos, é verdade, da consciência do cidadão, mas também dos seus sociedade de mercado de conseguir mais clientes e mais mão de obra. Os avanços sociais, o Brasil teve... O primeiro plano de previdência social foi público. Foi de Bismarck em 1871, na Prússia, hoje Alemanha. O primeiro plano brasileiro de previdência social foi em 1923. Lei Eloy Chaves. A Alemanha era uma potência já. O Brasil tinha uma economia absolutamente incipiente, mas já previa lá que a aposentadoria só se faria aos 55 anos, né? E você não podia ter as circunstâncias que nós estamos criticando até hoje, porque em 62 se revogou a Lei Eloy Chaves e nós estamos numa questão da Previdência muito pior do que era antes. Avanços sociais houveram, mas houve também o liberalismo no mundo ocidental e o capitalismo na cortina de Estado, da cortina de ferro. Comunista mesmo, não tivemos nenhum país ainda, né? Para quem aplicar os critérios efetivos de comunista. Quais são as novas respostas capitalistas ou da sociedade de mercado ao problema da luta de classes? Sempre me encanto quando eu vejo essas coisas. Responsabilidade social. Uma das formas de responsabilidade social é o respeito ao cliente. Eu fui procurar essa história de respeito ao cliente na Bíblia. Eu não achei. Aí fui no Torá, também não achei. Aí fui no Corão, também não achei. Eu fui nos clássicos da filosofia, também não achei o respeito ao cliente. Onde está isso? Sim. Em todos eles eu achei o respeito ao próximo, exatamente igual. Mas o respeito ao cliente é o respeito ao próximo? Ou o cliente você respeita na proporção em que você pode pagar? Que você bota o tapete vermelho para um e do outro você nem atende o telefone. Como é que é isso? Que responsabilidade social é essa que se apregou há tanto? Não estou dizendo que todas as organizações sejam assim, mas eu estou dizendo que a grande parte das organizações, não é brasileira não, do mundo são assim, ainda. Certo? Essas são as respostas capitalistas do estado de mercado à luta de classe. É preciso mudar para que tudo continue como está. Então a gente muda, mas continua do mesmo jeito. Essas circunstâncias, a gente precisa não perder a capacidade crítica dessas circunstâncias, porque senão a gente vai achar que a ética empresarial agora é a aristocracia da virtude, a empresa, porque ela tem a ética empresarial. Como? A ética é interessada ou é desinteressada, hein? Se a ética é interessada em aumentar o maior cliente, ela não é ética. Não é, professora? Né? Então, se a ética é particular ou universal? Se a ética da minha empresa é uma e a ética da sua empresa é outra, qual das duas? Eu estou interessado no quê? No cliente, para ele pagar mais? Existe. Isso é um slogan publicitário, é uma estratégia de negócios da empresa, vale para divulgar a sua imagem, mas isso não é ética empresarial, porque ela é absolutamente interessada e particular. Empresa cidadã. Isso é outro slogan publicitário. É bom que as empresas tenham. Vamos desenvolver isso. Nós, profissionais de administração, que atuamos nesses ramos,
precisamos estar atentos a quem estamos servindo. Por quê? A teoria das organizações, desde Adam Smith, da primeira Revolução Industrial, segunda, continua sempre legitimando a sociedade que nós temos. Qual é o papel da teoria das organizações? Legitimar exatamente essas circunstâncias, dando conteúdo teórico às práticas, numa perspectiva ocidental. Eu sei que é crítico, eu sei que essas coisas incomodam, eu sei que esse discurso está fora do que é o comum, está fora da moda, né? Mas não quer dizer que não seja mais válido. Nem tudo que é dito como verdade é verdade. Muitas coisas que podem parecer errado é que pode ser o certo e a verdade. Empresa cidadã é aquela que não desloca a sua fábrica de um determinado momento para não deixar ninguém miserável naquele entorno? Ou empresa cidadã é que paga os seus tributos, sem fraudar? Isso é responsabilidade. Quem não faz isso está praticando crime. Isso é uma estratégia. Estratégia produzida pelo capitalismo, a sociedade de mercado, a luta de classe. É preciso mudar para que tudo continue como está. Você vai fazendo alterações, a sociedade vai melhorando? Vai. Mas o movimento da sociedade não é sempre para frente. Você tem retrocessos. E retrocessos graves, muitas vezes. Se achar que o processo evolutivo é sempre se dar no progresso de coisas melhores do passado, nem sempre, né? As circunstâncias que o mundo vive hoje, né? O tempo da pandemia, dizendo assim, agora a solidariedade mundial vai acontecer, vai todo mundo prestar vacina para todo mundo ver o que aconteceu, né? E continua acontecendo, não é verdade? Voluntariado solidário e empresarial. Você não precisa, não é obrigado a trabalhar na empresa, se você não, como voluntário. Mas se você disser na entrevista que não vai trabalhar como voluntário, será que você vai ser contratado? É verdade que a sociedade brasileira tem uma característica. Ela é pródiga em dicotomizar o dizer e o fazer, a palavra e o gesto. E pior, não toma consciência dessa defasagem entre aquilo que ela diz e aquilo que ela faz. As organizações não são diferentes. A cultura de uma organização, gente, é a integração daqueles que têm o poder dentro dela com as pessoas que chegam. A integração dos dois é que plasma a cultura. Quanto maior a variação de valores, maior a variação de comportamentos. Antigamente, todo mundo pensava e tinha os valores parecidos. Agora, a sociedade se tribaliza porque a variação de valores é muito grande. Você tem na mesma família um que adora a religião, outro que fuma o baseado. Criado pelos mesmos pais, ou não é? Um que adora uma coisa, outro que adora outra. E aí, como é que a empresa faz? Ela começa a selecionar naquilo que interessa os seus valores. E foi dito isso aqui hoje. Os seus valores, para reafirmar os seus valores. E ao reafirmar os seus valores, as organizações se transformam em seitas de adoração ao trabalho. Exatamente igual às igrejinhas. As seitas das igrejas. Estou falando das igrejinhas, essas aí que a gente conhece, né? Eu tenho um profundo desrespeito por elas, porque não são igrejas, são seitas de quem dá mais no saquinho. Então, veja, as seitas nas organizações existem. E você seleciona pessoas pela capacidade dela de ser igual, como todos. Aí você chega numa festa do seu primo, que você não vê há 30 anos, porque ele teve um filho e está fazendo o batizado. Você chega lá, aquele cumprimento daquele primo querido, que a gente fez tanta farra. Mas ele te encontra um colega de trabalho, com quem a gente fica conversando a festa toda, hein? Confessem. É com o primo, com a mulher do primo, com a criança, ou é com um colega de trabalho? As seitas de adoração, as seitas organizacionais, levam as pessoas a serem exatamente a se relacionarem entre si. E nós, teoria de organização, estamos afirmando que as organizações estão acertando ao selecionar pessoas assim. E falamos de diversidade. E falamos em diferença. E falamos, né, que é preciso... O discurso é muito diferente da prática. O voluntariado solidário acaba com que as empresas substituem hoje o papel das igrejas,
dos clubes de serviços, etc., que vão perdendo força. E cada vez mais as pessoas vão deixando suas famílias, suas comunidades, para derivar toda a satisfação deles dentro da igreja. Enredado em encilhamentos morais, intelectuais, etc., voltados à sua atividade de trabalho. Nós, os convertidos à seita da organização, somos os amigos, a nossa grande família feliz. Eles, que são de outras organizações, são aqueles que são os nossos clientes, são eles, nós e eles. Bom, quando a gente está muito polarizado na política, hoje também, aqui, esse ano no Brasil, esse período no Brasil, nós refletimos exatamente isso na empresa. É a mesma coisa de quando a gente prende um bandido do Comando Vermelho e coloca ele numa prisão que tem o ADA, ele está arriscado a morrer lá. O pior quando é criança, que a gente resgata na rua e ela vem de um morro do Comando Vermelho, de uma favela, de uma comunidade, e coloca em outra comunidade. Esse filme se reedita nas organizações. A gente não pode perder essa capacidade crítica. Temos desenvolvimento sustentável e sobre isso a gente vai aqui continuar um pouquinho mais. A economia mudou de sistema de produção lá da primeira Revolução Industrial, basicamente mundo ocidental até agora. O lucro era derivado do sistema de produção. Era economia real. Foi isso que Marx analisou. Mas a economia está mudando completamente para um sistema de crédito e de consumo. Então é preciso que você dê recursos para as pessoas poderem comprar. Portanto, é preciso também você gerar recursos para que as pessoas consumam cada vez mais. Será que a gente precisa mesmo do Apple 14 que acabou de sair ontem? É claro que a Prefeitura do Rio tem que acabar com o Windows 7 e não ter suporte. Porque quando tem um hackeamento, como houve na Prefeitura agora, ela ficou completamente fora do ar. Isso mostra o quê? A mentalidade absolutamente analógica que dirige a Prefeitura do Rio. Porque senão não saía fora do ar. Como é que não tem backup no sistema da Prefeitura? Quando você tem aí a Amazon, tudo em nuvem, e a Prefeitura está pastando, falando em cidade inteligente. Os consumidores são colonizados pelo consumo e pelas dívidas. Assim como os colaboradores, pessoas, a gente não pode falar mais empregados. São colonizados por quê, hein? Por seitas de adoração ao trabalho. Exemplos de consequências práticas inevitáveis na economia da sociedade globalizada, vinculada ao crédito e ao consumo, não é mais a produção. Assim como você vai comendo jardins, a sociedade de mercado precisa ampliar. O capitalismo precisa ganhar em outros lugares. Vão se fechando o mercado, tem que abrir outros. E quais estão se abrindo? As conquistas históricas produzidas nas lutas da primeira Revolução Industrial, da segunda e da terceira. Quais são? Por exemplo, o fim dos planos públicos de previdência, aposentadoria e pensões. Porque isso aí vira recursos para aplicação financeira. Acaba-se os planos de previdência no mundo inteiro. Tem essa tendência. Tendência não. Tem esse fato acontecendo a todo momento. Fim dos planos públicos de saúde. Não é isso? Nós agora pagamos por planos públicos e ainda temos o plano público e ainda pagamos por o plano público. Temos o nosso plano de saúde. Da onde as organizações começam a ganhar mais da aplicação de receita financeira do que de seus negócios. Porque a economia real está sendo substituída. Está sendo? Não, já foi substituída pela economia financeira. E se a gente não compreender isso, a gente vai ficar continuando falando de economia real, que precisa voltar. Economia financeira é que dá o tom e o estilo. A desconstrução das conquistas sociais históricas da classe trabalhadora com a flexibilização das leis trabalhistas. Não é à toa que os dois países mais flexíveis nas suas leis trabalhistas são os dois países principais do mundo hoje, Estados Unidos e China. Educação, direito do cidadão, não era assim? Educação está se tornando cada vez mais
um bem privado e de responsabilidade individual. E aí a gente sabe, o capital humano passam a ser os novos exércitos de reserva a substituir os movimentos das organizações. Aprender a aprender, fala-se muito, né? Ah, sim, para quê? Para o adestramento de competências às necessidades do mercado? Cada vez mais se aprende, se ensina a aprender, cada vez menos se fala em aprender a pensar. E cada vez mais se fala, é preciso desaprender para aprender a aprender. Mas não se explica e não se justifica que nós, profissionais de administração, precisamos aprender a pensar. Porque quem aprende a pensar, aprende a aprender e aprende a desaprender. Quem aprende só a aprender, acabou a metodologia, acabou aquele processo, ele está mortinho de novo. É o que está acontecendo agora na quarta Revolução Industrial. Também, vamos continuar. A preponderância do capitalismo financeiro. A aplicação financeira rende mais que o investimento produtivo no mundo hoje. A economia real é sugada pela financiarização planetária. Isso se agrava, né? A crise de 2008 exemplificou exatamente isso. Os recursos existem, mas são esterilizados por um sistema de especulação que drena as capacidades de investir na economia real. O cara, entre aplicar no mercado financeiro e ganhar na sua fábrica, ele investe aonde, hein? A financiarização é uma bola de neve que se alimenta a si própria. É o dinheiro pelo dinheiro. Um monte de dinheiro numa pilha não gera nada, gera mais dinheiro. Não gera riqueza, não. Esta é a crise dos tempos. Não pensem que estamos dando um passo de grande avanço. Podemos dar. Estou passando aqui uma fase realista desse presente, mas tenho perspectivas também de esperança. Bom, a esperança é a vida que caminha, nem sempre se realiza. Se a gente pegar uma fábrica de sapato, quando Marx analisou a fábrica de sapato, ele analisava se aquele cara fazia a mais-valia, né? Pelo que ele produzia naquele sapato, que ele tirava aquela produzida pelo trabalhador, em linguagem simples, e que ia para o mercado, para ele, como proprietário. Agora não é assim, não. O dono da fábrica é o cara que dirige a fábrica. Ele não sabe nem, o dono da fábrica não sabe nem onde ele está. Os acionistas. Não são, não? A economia real e a economia financeira. Esta é a realidade que vivemos. A aristocracia financeira são os acionistas. A cobiça de organizações voltadas para os interesses exclusivistas de seus acionistas é uma das facetas mais cruéis da mundialização da economia. Nós temos 29, 30 grandes fundos financeiros que dominam completamente a economia mundial. Qualquer fundo desse é maior da maioria dos países. E a gente está pensando que vivemos ainda a economia. É preciso trazer isso de volta. O acionista quer ganho. E aí nós tivemos um retrocesso brutal na teoria das organizações. Nós chegamos à ciência do comportamento humano com McGregor, né? Com Maslow, né? E muitos outros. Herbert Simon e também com Herzberg. E hoje nós voltamos lá para trás, né? Principalmente, historicamente, a partir de 1980, com os programas que demandaram e marcaram o mundo com Margaret Thatcher e com Ronald Reagan. E quando eu vi a nova ministra da Inglaterra assumir como uma discípula de Margaret Thatcher, eu falei, vai acabar de afundar a Inglaterra com o discurso econômico que ela colocou no seu discurso de posse, que foi tão elogiado pela imprensa. Porque as circunstâncias de Margaret Thatcher são completamente distintas do que hoje vive essa senhora que acabou de assumir. Do jeito que vai quebrar aquele país e muito rápido. Não dá como a gente trabalhar em administração sem pensar em ciência política, em economia e inserir o contexto em que as organizações estão atuando. Meus amigos, há uma mudança fundamental também na economia mundial que a gente precisa compreender. Durante primeira, segunda, terceira e até a quarta Revolução Industrial, o começo dela, não agora nesse meio, só se ganhava dinheiro pelo uso. O uso. Os insumos eram custos para gerar o uso.
E o descarte também era um custo, que tinha que o uso bancar os dois. O processo econômico agora mudou completamente e as pessoas não estão compreendendo. Muito poucas organizações estão fazendo isso no Brasil, pouquíssimas. E no mundo, muitas delas. Que elas compreenderam que os insumos são fontes fantásticas de recursos através do crédito de carbono e da biodiversidade. Existem hoje 80 plataformas no mundo negociando todos os dias, 80 plataformas no mundo, negociando todos os dias o crédito de carbono como se fossem ações. Não há ainda nenhuma bolsa de valores, bolsa de ações, de ativos sustentáveis. Mas isso aqui gera a terceira ou quarta safra, por exemplo, de alguém que é do agronegócio. Se você ganha, ganha dois. Se você ganha também, se você não devasta a terra e tem crédito de carbono, você ganha mais dinheiro ainda. Isso aqui passou a ser não mais custo. Para uma indústria, por exemplo, siderúrgica, que só ganhava, que isso aqui era insumo, ferro, passou a ser também quando você minimiza o crédito de carbono. Que é uma coisa que está se falando muito, mas não está. Então, estou falando, está se confundindo um pouco isso só com tokenização. Vai tokenizar como se cada token fosse efetivamente uma ação que corresponderia a um valor de uma floresta, etc. E o descarte. Descarte também vale uma grana com a economia circular, que nós, nos cursos de administração, em geral, não estamos sequer tocando nisso. Pois é, está atrasado para burro. Né? Veja como é que tá. O Brasil inaugurou o primeiro laboratório de economia circular. Só que as organizações nem estão pensando nisso. E nós assistimos hoje uma coisa interessante. Por exemplo, vocês têm ideia? O Rio de Janeiro, a cidade, e a região metropolitana, 22 municípios. Sabe quanto que ela gasta, quanto que ela joga no aterro sanitário? Por dia. 20 mil toneladas dia. Pois é. E aquele aterro sanitário, como me diz que está estourando, é verdade? Aquele churume vai embora, vai contaminar. O que é um aterro sanitário? Um lixão metido a besta, apenas isso. Nada mais do que isso. Que cinicamente é aterro sanitário. Vai imitando uma pirâmide, vai encopando aquilo, vai vazando. Queimar lixo no lixão, jogar lixo, como o Rio de Janeiro, 10 mil desses 20 mil são da cidade do Rio. A cidade do Rio é 48% da população da região metropolitana. 78% é o Grande Rio. 48, 30 é o resto. Mas 10 mil estão piores, porque eles estão jogando, os outros 21 municípios estão jogando 10 mil também. Jogar lixo no aterro é uma burrice gerencial fantástica. Só um prefeito que tem mentalidade analógica pode insistir em não entender que ele está jogando fora 2 bilhões que a Colube gasta por ano, só para jogar lixo fora. É verdade que é muito bom que se tenha coleta seletiva para algumas cooperativas. Algumas pouquinhas, ou muitinhas. Mas o efeito disso, do ponto de vista geoeconômico e empresarial, é nada. Ah, sim, a população independente de governo e de políticas públicas logo descobriu que se ela pegasse as latinhas de alumínio, ela ia ganhar muito dinheiro. E hoje no Brasil, 85% das latas de alumínio são recicladas. Quando é que a gente vai aprender que tem que fazer como o Japão, que quase 100% do lixo dele é reciclado todo, porque vale dinheiro? E muito dinheiro. Se a gente, o cidadão não sabe que paga a taxa de luxo dentro do IPTU. No IPTU você paga a taxa de lixo, mais a iluminação pública. Se você deixar de pagar, se você investir e acabar com esses lixos jogando no lixo, você tem 2 bilhões para investir cada ano. É dinheiro para burro, para fazer mudança completa nessa cidade. Pelo menos estão sendo capazes de tirar os fios, essa fiação absolutamente indecente, que se fala de cidade inteligente, nessas fiações absolutamente indecentes, ou as ruas esburocadas, ou a falta de bons empregos nas 500 comunidades que são favelas no Rio de Janeiro. Bom, também se deixará de falar que quando você bota o BRT, 5 anos, 6 anos, quantos anos tem o BRT no Rio? Por aí, né? E você faz com o BRT a diesel.
Que mentalidade, hein? Que mentalidade. A diesel, quando você podia fazer a elétrica ou solar. E quando você tem aquela lagoa Jacarepaguá e Jacuecanga, que você tem níveis dentro da lagoa que está 10 centímetros de água apenas porque o lodo já tomou tudo conta. Ah, sim, só para vocês entenderem. O manguezal vale 4 a 7 vezes mais por tonelada de crédito de carbono do que floresta. O Rio tem manguezal pra caramba, por que não usa economicamente isso? O Brasil tem muito manguezal. Limpava aquilo e botava barco de solar. Existe essa tecnologia? Existe. Tem empresário para investir? Tem. Mas com aquele lixo ali que você chega na ilha de Goia, você não passa, tem 10 centímetros de altura aquilo. Ou a mentalidade digital nos leva, a mentalidade analógica nos leva gerencialmente a fazer um grande movimento do VLT. Que maravilha! Para um projeto de 1980 que já dizia que o centro da cidade estava se esvaziando. E os caras colocam toda a linha de VLT no centro que estão vazia. E garante para os empresários que ganharam a licitação que garantia 200 mil passageiros dia. Aquilo não dá nem 30 mil. Então, é muito complicado a gente entender isso. Porque, eu passei aqui, né? Então, a economia circular é outra maneira de ganhar dinheiro, que nós precisamos estudar bem isso aqui. Economia circular não é nem leilão reverso, nada disso. A economia circular é transformar o lixo e toda forma de descarte em insumo para novos produtos. As organizações estão fazendo isso. Muito poucas empresas brasileiras estão conversando isso. E a academia dos cursos de administração sequer está falando disso. Isso começou a ser falado depois que começou a acabar a parte mais violenta da Covid. Ou não foi? Porque antes da Covid ninguém falava disso. Mas isso já existe no mundo há muito tempo. São 6 eixos temáticos da nova economia. E que permite agora ir para um pouco mais de esperança, porque essa nova economia pode, não quer dizer que vá, pode nos gerar um admirável novo mundo. Novo mundo não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Estamos vivendo neste momento e perdendo de novo a grande possibilidade do Brasil ser o grande protagonista mundial na cena do processo econômico, por situações absolutamente atípicas que o nosso país tem. E que a gente não vê os candidatos falando isso com atenção, os candidatos a presidente, nem a sociedade demandando esse tipo de coisa. Mas a questão básica é o agronegócio, né? Graças à Embrapa e ao empresariado brasileiro, as mudanças no uso da terra e das florestas. Queimar floresta é de uma burrice sem dó, né? Porque floresta vale muito dinheiro, por causa do CO2. Isso vale dinheiro. O empresário, o alemão ou o norueguês que investia aqui, ele não investia porque ele é bonzinho, queria investir ou tomar conta da Amazônia, não. É que ele tem obrigações internacionais, como o Brasil também tem, de cumprir metas de descarbonização do mundo. Isso é acordo de todos eles. Glasgow, Rio de Janeiro, começou aqui no Rio de Janeiro o primeiro discurso disso em 92. Agora na Escócia, em Glasgow, se repetiu isso. Mas desde o Acordo de Paris, que todos os países têm que cumprir metas. Não estamos muito abaixo disso, de cumprimento de metas, mas isso está valendo dinheiro. Não é à toa que circulam só nesses recursos de alternativos, hoje, 57 trilhões de dólares por ano, só de recursos de aplicação em descarbonização da economia. O Paraíso Restaurável, do Jorge Caldeira, esse mapa não é dele, é da NASA, mostra, feito pela NASA, as circunstâncias em que se coloca o Brasil. Esse verde aqui é as condições melhores de desempenho e de protagonismo. E vocês veem que os amarelos aqui começam a ter dificuldade, está vendo? Então, as nossas possibilidades são enormes. Não é para amanhã, já é para hoje. Necessidades mundiais de descarbonização são acordo, nós temos que derrubar
Nós não podemos aquecer mais de 1,5, né? Até 2050. Todo mundo querendo passar para 2030. Mas a gente já está em 1,1. Falta só 0,4. Né? Então, é a necessidade de descarbonização do mundo. Atender integralmente as 10, são 17, né? Mas as 10 são as mais diretas com esses temas, né? As possibilidades de compensações internacionais pelo Acordo de Paris e o potencial do Brasil para suprir soluções demandadas globalmente. Quer dizer, a natureza e as circunstâncias do processo histórico brasileiro nos leva inexoravelmente para sermos o grande protagonista dessa nova economia. Será que a gente vai deixar passar essa história de novo, como fizemos na primeira Revolução Industrial, com um imperador brilhante, que falava brilhante, uma opção de línguas, cientista, intelectual, que está se comemorando tanto, mas que o Brasil, entre 1808 e depois que ele saiu do governo, não tinha crescido nada, não tinha nenhuma universidade. Ele inaugurou o telefone do Graham-Bell, né? Não foi lá na feira da Filadélfia? Mas o Brasil ficou atrasado. A construção do Brasil mesmo se faz no século XX. O negócio aqui não andou? Ah, sim. Aí estão os 10 objetivos, que já falou também, vamos contar para frente. E aí tem um texto importante que eu transcrevi do livro do Jorge Caldeira, com duas outras autoras, que ele nos trata aqui. Muito esforço humano gerou novos conceitos para lidar com essa realidade. Esses conceitos foram aplicados tanto a tecnologias novas, especialmente a produção economicamente competitiva de energia a partir do vento e do sol, além da chamada bioenergia moderna, como modelo de gestão pública capaz de incorporar essa mudança tecnológica como objetivo nacional. A combinação de ambos gerou transformações relevantes no mercado financeiro, que foi capaz de incorporar nova combinação de cálculo econômico. As métricas derivadas desses conhecimentos também passaram a fazer parte do planejamento de empresas privadas, que focam seus objetivos a longo prazo em torno de programa de carbono neutro. Esta é a palavra de ordem que vai gerar, já está gerando, a maior parte da economia. E, nesse contexto, o Brasil é campeão olímpico. Sem querer, não, por querer, por circunstâncias históricas. Então, vamos lá. A sustentabilidade passa a ser o motor da nova economia. Diferente apenas de fazer, né, um charme tranquilo para que mostrar que eu estou tratando, né, o discurso do gênero, mas a gente não faz nada de gênero, né? O discurso, ao contrário, a gente fala muito disso, faz muito pouco em relação ao que se fala. Claro que há mudança, claro que melhorou, mas a melhora é muito lenta. Isso vai demorar tanto que daqui a 200 anos. A ética empresarial ajudou, claro que isso foi bacana, mas agora não. Agora é preciso mudar a forma de pensar para agir. A tecnologia avança à velocidade da luz, mas a mentalidade das organizações e da gestão pública, das cidades, dos países, avança à velocidade do carro de boi. Nós estamos pensando analogicamente, não no contexto de uma... Imagina, esse conselho aqui tinha que ser totalmente, hoje, tinha que ser totalmente descarbonizado. Como? Aproveitar todas as possibilidades que ele tem ou não tem. Tem, vamos continuar. Não é só o condomínio, mas é a grande economia. Você imagina 20 mil toneladas de lixo sendo usado economicamente. E a gente está trabalhando ainda, como trabalhamos há 30 anos atrás, há 40 anos, com cooperativas de catadores, que é poder resolver o problema para quem não tem emprego, para ser catador de lixo. A gente podia efetivamente capacitar essas pessoas para trabalharem em tecnologias de ponta que vão reciclar esse lixo e transformar, inclusive matéria orgânica, como vimos hoje, em totalmente adubos, etc. Qualquer lixo é reciclável. Que conversa é essa que não é reciclável? Existe tecnologia no mundo. Não tem aqui. A gente fala em falar uma planta, tem que ter 100. E vamos agora com 2 bi por ano é uma moleza. Estou falando do Rio, hein? Imagina o Brasil, com 5 mil e poucos municípios. Ai, meu Deus, a gente está vivendo no mundo do Google e trabalhando com tabela Excel ainda. Essa é a capacidade dos gestores públicos, dos gestores de empresa também, que não estão percebendo as mudanças que estão ocorrendo
Não adianta a gente partir. Você acha que todo mundo que estava lá com... Né? Quando o nosso amigo inventou a impressora, como é que chamava? Esqueci o nome, me dá um branco. Hein? Gutenberg. Quando o Gutenberg começou a se transformar, você acha que todos aqueles estavam acompanhando, viviam, estavam percebendo o que estava acontecendo no mundo? Quando criou a imprensa? Ou quando os revolucionários, né? Quando os revolucionários de 1789 sabiam o que estava acontecendo com liberdade, fraternidade, estavam passando fome. Outro dia minha filha me perguntou assim, como é que foi essa história? Né? Como é que foi essa história do movimento estudantil que você participou? E eu me dei conta que eu tinha participado de um movimento, né, que dizia assim, né, é proibido proibir. Sejamos responsáveis, peçamos o impossível. Né? E como é que você explica isso? A gente não tem ideia, o contemporâneo da história nem sempre tem consciência daquilo que ele está vivendo. Nós estamos vivendo uma mudança completamente, uma disruptura muito profunda. Não é só na tecnologia, como estão falando, que é verdade. Nós estamos vivendo a mesma situação no processo econômico da economia verde. Sob pena de que a Terra não vai acabar. O que pode acabar é a humanidade. A Terra não vai acabar mesmo. Né? Os dinossauros acabaram, mas a Terra continuou. Ou não foi? As baratas sobreviveram. O lugar mais sensível do corpo humano é o bolso. A ESG pode dar certo? ESG? Né? Não pode falar ESG, eles não gostam, agora virou assim, agora, colaborador, pessoas, agora não pode falar ESG, tem que falar ESG ou ESG. Né? Bom, vai dar certo porque toca no bolso, não é do empresário só não, toca no bolso de vocês, no meu bolso. A gente pode ganhar dinheiro por isso, porque o dia que o iFood for sério e fizer realmente, né, compensação de carbono, a gente vai ganhar. O Uber também. Quando a gente começar a cobrar de fato, a gente também ganha isso. Ou quando a gente tiver uma ação numa bolsa, que espero que seja no Rio, está sendo pensado isso, a gente comprar uma ação de crédito de carbono e vamos ganhar dinheiro. Ah, sim. Se a gente tiver uma casa que tem um espaço para luz solar, a gente também pode ganhar muito dinheiro. Porque a gente não só deixa de pagar, como a gente vira um empresário. Vende o excesso. Ou dá para os filhos. Né? Por que não? Então, faz uma poupança. Então, essa vai dar certo que vai tocar no bolso. E toca no bolso da empresa também. E isso agora não é mais um discurso que precisamos evitar o greenwashing. Não. Nós precisamos fazer aquilo que as circunstâncias nos possibilitarão de ganhar dinheiro com isso. E aí o processo muda. Continuando. E aí eu vou fazer alguns comentários aqui a Rolando. Grandes ativos de energia fóssil vão virar prejuízo nos balanços contábeis daqui a pouco. Já estão virando. Uma empresa que está trabalhando bem com isso, precisa se dizer, é a Petrobras. A Petrobras hoje é uma das empresas de petróleo no mundo que mais consegue mitigar na exploração de petróleo na plataforma, mitigar a questão e com isso ganha muito em relação ao custo de petróleo. Não há hipótese de todas as jazidas de carvão, petróleo e gás conhecidas possam ser efetivamente exploradas. Vão virar ativos podres. E vão virar daqui a pouco. Se você pensar o processo histórico, a guerra da Ucrânia traz a isso. O Putin foi muito competente. Ele pensou com o passado, ele deu um show de bola, coisa que o Brasil podia ter feito. Nós enterramos aqui na plataforma. A gente podia ser altamente produtor, porque quem tem petróleo tem gás. A gente enterra no mar, né, o petróleo nosso. Se a gente estivesse explorando esse petróleo, a gente não importava petróleo da Bolívia, exportava para o mundo todo. Mas isso é a visão antiga. Mas isso vai virar tudo ativo podre. 10, 30 anos. Não mais que isso. A matriz energética brasileira, minha gente, é inacreditável. Ela tem 67% de energia renovável hidráulica de etano. O etano, o álcool, né? E o
e o hidráulico dá 67%. Essa é a melhor matriz energética do mundo. Ninguém tem nem perto disso. Imagine se a Alemanha tivesse um pouquinho disso. Não estava dependente de joelhos para o Putin. Nem a Itália, nem a França. Nós temos 67%. Por quê? Porque um dia um maluco resolveu fazer uma Santa Maria em Minas Gerais, um governador, e criou uma cultura de barrageiros no Brasil que fizeram grandes usinas hidrelétricas e que foi criando um conjunto que nós passamos a ter um desempenho muito grande, que hoje é questionado porque as grandes barragens efetivamente inundam muitos espaços. Mas isso criou uma matriz energética própria. Se você botar mais a solar, que o Brasil já chega a 8%, e a eólica, que nós estamos com 8%, você está em 80% da matriz energética brasileira. Isso é a melhor matriz energética do mundo. Não tem segundo lugar. Portanto, isso é uma oportunidade histórica na nova economia, que eu não compreendo como é que os políticos, dirigentes, grandes políticos do Estado, município, federal, não ouvem mais a economia porque eles sabem disso. Isso não estou falando nada de novo. 80% da nossa matriz energética hoje. Claro que eu estou botando 1%zinho ali também na nuclear, tá bem? Porque a nuclear também, ela não é poluente. Ela é irrisória, mas ela também não é considerada, né? O problema é a explosão, o descarte daquilo, porque o descarte agora vai dinheiro. Bom, uma primeira-ministra na Alemanha resolveu fechar todas as suas usinas nucleares alemães. E aí dançou porque ela ficou dependendo do Putin. Essa é uma questão, né? A França não fechou as dela, está menos dependente. Mas o Brasil não está nada dependente. O Brasil, né? O estoque de CO2 do Brasil é de 35% a 40% de todo mundo. Sozinho o Brasil. Isso está valendo uma grana. E cada vez vai valer mais. Porque isso já está sendo comercializado por 57 trilhões no mundo em 80 plataformas. Ou peer-to-peer, um com o outro. Ou você acha que a Petrobras não compra crédito de carbono? Ou a Shell? Ou a Atlantic? Todas essas empresas estão fazendo isso. Não há como não ser protagonista e se reinserir no mercado global. É o 5º maior território do mundo, o país mais diverso do planeta e 60% de cobertura florestal. A nossa floresta da Tijuca, a nossa floresta atlântica, que foi tão destruída, ela se recupera, a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela praticamente está tendendo a zero de destruição. A nossa Atlântica aqui do Rio de Janeiro. Agora, com o financiamento que os governos estão fazendo de replantio, de reflorestamento, não, vai ficar ainda melhor. Não preciso dizer que a floresta da Tijuca foi replantada inteiramente, determinado pelo Pedro II, que foi uma coisa importante que ele fez. Potencial para suprir 37,5% da demanda de compensação de carbono no mundo, isso dá ao Brasil circunstâncias econômicas inacreditáveis. Isso é muito mais do que os árabes tiveram de petróleo quando descobriram o petróleo nos países árabes. Mas não dá para queimar floresta, gente. Não dá para os governos ficarem incentivando esse tipo de coisa. Nem dá para achar que lixo é para botar no aterro sanitário. Lixo é para transformar-se em dinheiro de aplicação dos governos, para ganhar muito dinheiro com isso. A nova economia verde, pagamento de serviços ambientais, mais transição energética, mais economia circular, mais precificação do carbono. O agronegócio, como disse, poderá ser para terceira ou quarta safra de dinheiro, além do que eles vendem dos produtos. 57 trilhões de dólares, o Brasil tem tecnologia e capacidade empresarial para ser líder mundial da nova era da energia renovável. Portanto, eu não sou tão pessimista. Os fatos nos levam a isso. E os governos precisam se sensibilizar com isso. E nós, profissionais de administração, precisamos entender bem isso. Vamos falar de emprego, já já. O Brasil é o único país do mundo,
capaz de produzir energia renovável para todo o consumo industrial e para o setor transporte ao mesmo tempo. Aí vem um gaiato do prefeito e bota BRT com diesel. É um gaiato. Ou não é? É. Apesar de se dizer moderninho. Não é. É cabeça analógica. Né? Não é em aprendeu com os chineses na empresa que ele trabalhou lá. Estou falando dele porque é nosso aqui. Se tivesse Niterói, ia falar de Niterói. De Brasília em Brasília, né? Então, veja. Falta definir uma redistribuição à altura do potencial de energia renovável do país. Manter floresta viva é hoje fonte de muito dinheiro. Queimar floresta é queimar dinheiro. Com metas ambientais claras, você pode atrair muito dinheiro. Atenção, energia solar pode transformar você em produtor de energia. A saúde da terra é a saúde dos humanos. Eis um axioma que volta à posição central. O processo de reflorestamento por hectare gera 0,42 por pessoa. Se você plantar 1 milhão de hectares, você gera 500 mil empregos, só para entender aquilo. Nós estamos capacitando mão de obra para isso? Quando a gente fala em reflorestamento? Meia pessoa cada hectare de replantio. Olha que maluquice. A escola está pensando nisso? Precisa pensar nisso. Né? Olha lá, ó. A economia circular, a indústria se descarboniza, tem mais recebível através de um ativo ambiental financeiro, que é o que está se transformando no mundo e que o Brasil precisa entrar nisso. Nós estamos discutindo isso há 2 anos, 1 ano e meio, mas isso já existe no mundo. A economia circular e a biodiversidade se transformam em ativo ambiental e aí um crédito de carbono tokenizado negociado, como disse hoje, tem uma plataforma no mundo, mas é complicado, tem que inventariar isso, tem que contabilizar isso e tem que se certificar e transformar em ativos digitais, portanto, em ativo financeiro. Porque senão, eu vou ter uma florestinha lá, vou vender, você também, eu vou vender para você, não. Eu tenho que inventariar isso, certificar, contabilizar e certificar. Olha aí um grande emprego para os contadores. Quem é contador que conhece isso? 1, 2, 3, quantos no Brasil? Não chega aos 10 dedos da mão. Significa que o nosso ensino está completamente defasado do que já está acontecendo no mundo. Se você não certificar todos esses ativos ambientais, inclusive o metano, você tem que certificar, porque senão não vai valer nada. Eu vou botar no token daquilo e vou vender que nem... Né? A natureza é progresso e vale muito dinheiro. Está enterrada a disjuntiva equivocada. Natureza versus progresso. Somos todos participantes da nova maneira como o ser humano vai viver na face da Terra, com muito dinheiro. As grandes mudanças, estou terminando, as grandes mudanças a serem vivenciadas no mundo das organizações, em gestão pública, são 3, a meu dizer, sumarizando. No mundo econômico, o insumo, mais o uso, mais o descarte. Hoje é cadeia de valor vinculada aos 3. A empresa que não está pensando nisso está atrasada. E não é só a grande empresa que tem que pensar nisso, são todas as empresas. Porque os insumos valem dinheiro. O descarte também. Os governos têm que entender isso. É claro que o mais visível é o lixo. A gente pode falar também na mobilidade de transporte, na mobilidade urbana. No mundo político, uma nova mudança. Mudança muito séria. A mudança da China como maior economia do mundo daqui a 2, 3 anos. Isso é inexorável. Né? Quando Kissinger, genialmente, chegou para o Nixon e falou: Nixon, os chineses têm 1 bilhão de pessoas lá naquela época. Em 1971, a China passava fome. O processo revolucionário chinês foi muito complicado, né? Começou depois da guerra de 45, as forças se polarizaram lá entre direita e esquerda. A direita era comandada pelo general Chiang Kai-shek e a esquerda pelo Mao Tse-tung. Eles brigaram e ganhou o Mao Tse-tung. Fugindo do Mao Tse-tung, Chiang Kai-shek levou todos os chineses que o apoiavam para uma ilha chamada Formosa, que se chama hoje Taiwan. Então aquilo sempre foi chinês. Não estava na China, estava na mão do Japão, porque o Japão tinha tomado aquilo na guerra. O Japão perdeu, o Chiang Kai-shek foi para lá com apoio americano. Mas aquilo não tem bandeira, aquilo não é um país. Muito diferente, inclusive de Hong Kong. Não é nem parecido com Hong Kong. E ali, eles cresceram tanto,
com investimentos internacionais, né? Que depois da grande Revolução Russa, depois do grande salto adiante, depois das tragédias que a China passou, que fez comer bicho, por isso que eles comem animais, porque morreram milhões e milhões. O processo da Revolução Russa, a Revolução Comunista, foi muito difícil, passaram muita fome. E até que chegou um camarada no governo chamado Deng Xiaoping, que, para mim, é um dos mais importantes personagens da história mundial no século XX, ao lado de Churchill. Tá certo? Deng Xiaoping chegou assim e, ao assumir, depois de ter sido atacado na Revolução Cultural, que foi a última, do Mao Tse-tung, né? E quando a camareira dos quatro foi embora, inclusive a esposa dele, depois que ele morreu, eles tomaram conta, a camareira, entrou o Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping disse assim, o slogan que ele dizia, a brincadeira que ele falava no processo econômico era o seguinte: dobre para a direita, mas sinalize para a esquerda. Quer dizer, bota a seta para a esquerda e vira para a direita. E ele fez isso. E aquela China, aproveitando a oferta de Kissinger, que foi depois, 76, de Kissinger e de Nixon, ele começou a se desenvolver. O Taiwan investiu muito na China. E são chineses. Estados Unidos, França, Alemanha, os países do mundo todo investiram nas zonas francas, né? Tipo meio zona franca. E a China passou a ser, em 40 e poucos anos, uma economia que passava fome, na maior evolução social, política não, porque aquilo é uma ditadura brutal, econômica da história da humanidade. Se fala muito no trem-bala dos franceses, como grande modelo de trem-bala. A China fez, em menos de uma década, 29 mil quilômetros de trem-bala. Tem mais milionário em Pequim do que em Nova York. As ações das empresas chinesas na Bolsa de Nova York valem mais do que as empresas americanas. Se o Musk não quisesse comprar o Twitter, ele pode comprar. O Twitter é americano, mas ele não tem grana para comprar o Twitter chinês, que é o Baidu. E se a gente continuar falando aqui, a gente vai falar da China, mas a China vai passar a economia. A China, em 60, tinha uma economia menor que o Brasil. O Brasil chegou a ser sexta economia do mundo. Hoje é a 12ª, vai caminhar cada vez para pior, se não entender os novos tempos. Então, essa é a grande mudança. A mudança de natureza política, porque desde a primeira Revolução Industrial, nós estamos vivendo e desenvolvendo, inclusive na nossa área em particular, sob a perspectiva da leitura ocidental da história. Só que agora a gente vai ter que a perspectiva ocidental, mas compreender também a perspectiva ocidental. Porque quando a gente pensa assim, o iFood, essa iFood é de quem, hein? Assim. E o 99? E o TikTok? De quem é isso? De quem são essas empresas? Então, a gente tem que compreender, nas nossas organizações, que a China hoje é o país que mais importa e mais exporta para o Brasil. 1/3 do que o Brasil importa e exporta é chinês. Um país não tem amigos, um país tem interesses. A gente tem que entender isso. Temos que nos dar com todos e ganhar dinheiro de todos. Não dá para um ministro do Planejamento dizer essa chinesada que vai comprar as empresas brasileiras. Como, querido? Se nós quisermos fazer trem-bala aqui, vai ter que ser com capital chinês e tecnologia chinesa. Assim como a gente botou luz na nossa cidade, tinha que ser com a Light, canadense e americana. Ou não? A gente quer o processo? Como é que faz isso? Quando a gente fica pensando que os franceses, que o Macron vai invadir pela Guiana Francesa a nossa Amazônia, a gente não entende que o norueguês põe dinheiro lá porque ele tem que cumprir as metas da ONU. E aí a gente vive duas situações que as empresas precisam fazer. Uma coisa é compensação, outra coisa é mitigação. Quando a empresa reduz o seu gasto de carbono, economiza, muda os seus processos, ele tem crédito. Esse crédito pode ser vendido. Quando a empresa não reduz os seus créditos de carbono, ela faz a compensação. Ela compensa o excesso que ela gasta, porque ela ainda polui muito, comprando os créditos de carbono.
Então, esse mercado de mitigação e de compensação gera um processo industrial formidável. E o Brasil, com as circunstâncias que nós temos na nossa economia, nós estamos prontos para decolar. Não com aquele pão de açúcar, com aquele Cristo Redentor covado que o The Economist botou que estava subindo e depois botou que estava incendiado. Não, com as circunstâncias reais do país poder crescer. 80% de nossa matriz energética hoje é renovável, não é fóssil. Isso nos leva a uma compreensão disso. E um país precisa compreender que, como não faz poupança, tem que vir com a poupança internacional, né? A outra questão que nos leva, portanto, a nós de administração, e concluo com isso, é o mundo da teoria das administrações, das organizações, visão do mundo ocidental ou do mundo oriental. Todos os nossos livros de teoria de administração falam do mundo ocidental. E o que a gente sabe de mundo oriental, que vai cada vez mais, que vai não, já está mandando fortemente, porque é a segunda economia do mundo. Nós estamos estudando o quê? Que nós não estudamos ainda. Lá também tem os seus Ford, seu Taylor, seu Fayol. Ou não? Tem. Então, claro que tem, né? Da Tencent, das grandes empresas que eles têm também. 134 milhões de turistas antes da pandemia saíam da China para passear no mundo e voltavam. O Brasil recebe de 5 a 6 milhões de turistas por ano. E fazia um esforço danado para trazer o alemão para cá, o francês. Escuta aqui, se a gente trouxesse 10%, 5% de chineses aqui por ano, se a gente fazendo uma boa campanha, porque os chineses têm muita identidade com o Brasil, a gente estava fazendo exatamente o mesmo número de turistas que o Brasil leva um esforço danado para trazer. 6 milhões de turistas estariam aqui, só com 5% de chineses, comprando que nem os loucos e voltando para os seus países. 134 milhões, você imagina, metade da nossa população, ou um pouco mais da metade da população nossa, sai de turista e volta, e compram. Então, está errada a nossa política, o argentino vai gastar, é bom que venha o argentino também, o francês, o alemão, mas o negócio está na China. É negócio da China? É. Então, nessa questão é que eu convoco a academia a refletir, que nós estamos ensinando aos nossos alunos, desde os tempos imemoriais. Todos nós aprendemos com os conceitos da visão ocidental, que vai continuar, mas emerge hoje uns novos conceitos. Por exemplo, o conceito de cidadão de um país oriental. Eu tive uma experiência muito forte na minha vida. Eu estava vocês não vão acreditar e não é mentira. Eu estava na Praça da Paz Celestial com 2 companheiros dirigentes sindicais em 4 de junho de 1989. A tropa estava, os militares chineses cercando a tropa, o povo, velhinho, criança, e parecia 3 estrangeiros ali. Os estrangeiros vinham falar com a gente, os estudantes vinham falar com a gente. Eles falavam contra o contrabando, contra a burocracia, né? Contra os privilégios, mas não falavam contra o regime. Mas imaginem. E a gente falava com eles. E a gente voltou. Naquela época, o sol vai até tarde, né? Quase meia-noite, né? E a gente voltou para o hotel, que era pertinho ali, para jantar. Estava nos esperando os dirigentes que tinham nos recebido da China, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da China, e eles nos convidaram, estava tendo um problema, que a gente precisava voltar. A gente estava lá um mês já. Eu assisti a chegada de Gorbachev na China e a confusão que deu aquilo, quando começou o movimento de fato, em 16 de maio. E a gente entrou no avião, o voo da Air China, sem entender nada, porque ditadura, aquilo é uma ditadura, né? É uma ditadura que propõe um modelo econômico do socialismo de mercado da China. Imagina, como é que os professores de economia vão ter que se virar. Aquilo ali é um socialismo de mercado, que eles falam mesmo, né? Mas como? Mas a propriedade dos meios de produção não estão na mão do Estado? Não, não, aquilo é um socialismo de mercado. É outra coisa, mudou tudo. O estudo de economia, de ciência política e também para a gente entender na administração. Como é que a gente vai conviver com isso? O país que tem capital, que é a Rota da China, a nova Rota da China, a antiga Rota da Seda do Marco Polo,
pega 60% da população mundial. E a gente está no agronegócio, mas eles estão produzindo. E a gente precisa fazer negócios. Mas, para isso, a gente tem que também entender, para os nossos estudantes, a nova teoria das organizações. Muito obrigado a vocês. Desculpe. Obrigada, Wagner. Sei que temos perguntas, então já aviso a vocês que vamos fazer uma matéria especial com as respostas de todos os palestrantes que estiveram aqui hoje no 15º ENCAD para as perguntas de cada um de vocês. Tá? E, para o encerramento e agradecimentos, além de entregar o certificado de participação ao administrador Wagner Siqueira, eu convido o presidente administrador Leocir Dalpai. Gostaria de agradecer ao Wagner. Seu poder de síntese está melhorando, Wagner. Deu. Mas o Wagner sempre brilhante. Ontem ele esteve em Niterói também num evento igualmente muito gostoso. Também fez o encerramento lá. Está se tornando especialista em encerramento. A gente fica muito feliz em contar contigo, com o seu conhecimento, com o seu brilhantismo. E você deu lições para a gente importantes e que a gente vai levar com carinho desse evento, tanto os que estão aqui presencialmente quanto os internautas. Muito obrigado, Wagner.